Olá, hoje a gente vai mergulhar num conflito que, olha, é bem humano, né? Aquela nossa necessidade de controlar tudo versus a sabedoria que às vezes é tão difícil de confiar que existe um plano maior em ação. E para a gente começar essa reflexão, o material de origem já lança uma pergunta fundamental. Será que nessa nossa vontade de fazer as coisas acontecerem, de lutar pelo que a gente acredita, a gente não corre o risco de acabar lutando contra algo muito maior, sem nem se dar conta? Essa pergunta nos leva direto para o centro do problema, que a análise define não como uma briga entre bem e mal, mas como uma disputa entre duas forças bem diferentes, o que se chama de negócio da religião e o movimento de Deus. E antes de mais nada, é bom a gente alinhar o que se entende por religião institucional aqui. Não é sobre a fé, mas sim sobre o sistema humano que se cria em volta dela. Um sistema que, com o tempo, pode acabar se preocupando mais em se proteger, em manter sua estrutura e seus interesses no que foi chamado de negócio da fé. E essa imagem aqui, ela é perfeita para visualizar essa tensão. De um lado, tem a instituição, que quer proteger o que já existe, que precisa de controle. Do outro, tem um movimento divino, que por natureza é imprevisível e incontrolável, e que só por existir já desafia as estruturas estabelecidas. E essa citação da fonte é direta. Ela resume por que as autoridades da época se sentiram tão ameaçadas. A questão não era uma discussão sobre o bem e o mal. Era sobre o risco que aquele novo movimento representava para o negócio que eles gerenciavam. Mas aí, no meio de todo esse caos, dessa briga de interesses, surge uma voz completamente inesperada, uma voz de sabedoria. E essa voz é a de Gamaliel, um homem muito respeitado no conselho que, em vez de jogar mais lenha na fogueira, surpreende todo mundo pedindo calma, pedindo uma outra perspectiva. E a estratégia dele é genial. Ele não apela para a emoção, ele usa lógica pura. Ele vai construindo um argumento passo a passo, lembrando de outros movimentos que acabaram em nada. Basicamente, ele usa a razão para esfriar os ânimos e dizer, pessoal, vamos olhar para a história recente? E aqui está o ponto central, o conselho de ouro de Gamaliel, que vira o eixo de toda essa análise. É um convite para observar em vez de atacar, para confiar no tempo em vez de tentar controlar o resultado na marra. E o mais interessante é como a nossa fonte conecta esse conselho de séculos atrás com as nossas ansiedades de hoje em dia, com essa nossa eterna luta por controle. E isso levanta uma questão que, convenhamos, é um pouco desconfortável. Todo esse nosso esforço, essa correria para fazer as coisas darem certo, será que isso é um sinal de fé ou, na verdade, um sinal da nossa falta de fé? Porque muitas vezes a gente age como se a fé fosse uma espécie de negócio, né? A gente acredita que se empurrar com mais força, se a gente fizer mais esforço, a gente consegue forçar um resultado divino. É uma ilusão de controle. E para ilustrar isso, o autor conta uma história pessoal muito forte. Uma cirurgia de ombro planejada nos mínimos detalhes, com o melhor médico e que, no final, falhou. Uma lição dura, mas clara. Por mais que a gente se prepare, no fim do dia, o controle não é nosso. E aqui, o contraste entre as duas posturas fica muito nítido. De um lado, a gente tem a atitude de empurrar, que é movida pela ansiedade, pelo desespero, pela crença no próprio esforço. Do outro, a atitude de confiar, que traz paz, que traz descanso. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica, tanto do conselho de Gamaliel quanto dessas reflexões mais modernas? A grande sacada é que a paz de verdade, aquela que a gente tanto busca, ela não vem quando a gente finalmente consegue o resultado que queria. Ela vem quando a gente consegue entregar, quando a gente confia a vida a um plano maior. A solução não é vencer a luta, mas talvez perceber que essa luta nem era a nossa para começo de conversa. E essa frase do sermão, nossa, ela é muito poderosa. Ela coloca tudo em perspectiva. O maior perigo não é ter um inimigo contra a gente. O pior cenário é a gente mesmo se colocar como inimigo de Deus, lutando contra o que Ele está fazendo. E para fechar, fica essa pergunta, uma provocação para a gente levar. O que a gente realmente poderia ganhar se a gente simplesmente parasse de lutar e abrisse mão daquilo que no fundo a gente nunca pôde controlar?